Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do FUCast, Conectando Negócios, o podcast da FUCAP. Mas meu nome é Everson Mercedes, sou CFO aqui da FUCAP e antes de apresentar a mesa de hoje super qualificada, eu quero deixar aquele recado que toda quarta-feira você tem um episódio novo do FUCast nas nossas principais plataformas, Spotify, YouTube, para você ficar sempre atualizado. Aplique a notificação para que você possa receber ali notificações de cada episódio que nós soltarmos aqui e curta as nossas redes sociais também. Fique sempre, comente ali nos episódios, comente ali o que você quer ouvir sobre conteúdo de negócio, sobre liderança, que tenho certeza que nós vamos aí falar com muita clareza sobre negócio, sobre liderança para você ouvir e nos assistir, ok? Agora, vamos ao que interessa, falar sobre Além dos Números, e quem vai me acompanhar aqui é o Valsemiro Nossa, presidente e fundador aqui da FUCAP. Muito obrigado, viu, Valsemiro? Obrigado, prazer estar aqui. E, Valsemiro, hoje nós estamos recebendo aqui uma pessoa ilustre para falar sobre cooperativismo. Wayne Pelacani, publicitário de formação, atua no marketing institucional da Natercoop, ou Natercoop, liderando uma equipe interdisciplinar com 25 anos de experiência no cooperativismo. 11 foram dedicados a estudos em uma escola cooperativa, ou seja, o cara entende mesmo de cooperativa, e 14 anos a Natercoop. Entusiasta de inovação, busca conectar pessoas, negócios e oportunidade por meio do cooperativismo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Muito obrigado, uma honra estar aqui, falar um pouquinho de cooperativismo, falar um pouquinho da Nater. Muito obrigado pelo convite. E vamos direto ao assunto aqui, né? Eu acho que o assunto hoje é de fato uma trilha de Além dos Números, porque o cooperativismo, não só no Espírito Santo, mas no país como um todo, ele tem uma representatividade muito grande no que tange tanto a empregabilidade, quanto a receita, quanto ao suporte econômico do ciclo econômico de cada estado. E como é que está hoje o cooperativismo, né? Como é que está a Natercoop, hoje Natercoop no Espírito Santo? Então, acho que você falou muito bem aí do cooperativismo enquanto uma base, né, para muitos negócios, né? Então, só na apresentação aí você citou 2 ramos de cooperativismo, né, que é o de ensino e o agro, que é onde eu estou. Mas hoje o cooperativismo está em transportes, está em soluções financeiras, outros serviços, médicos, dentistas, enfim. Então, assim, o cooperativismo realmente ele tem uma ampla gama de atuação, né? Então, a gente tem muito orgulho de fazer parte do movimento, assim, primeiro, que é um modelo societário diferente, né? Um modelo societário ali que realmente ele dá oportunidade para os cooperados fazerem parte do negócio, né? E nós, enquanto Nater, né, não é diferente, né? O nosso trabalho hoje realmente é olhar para esse produtor rural, né? Então, hoje somos 23 mil famílias cooperadas, então são 23 mil CPFs. Mas se você for olhar que a agricultura no Espírito Santo, principalmente, ela é de base familiar, então são 23 mil vezes 2, vezes 3, dependendo da família, né? Então, é uma gama de atuação onde a Natercoop está presente realmente na vida desses produtores. Mas a Natercoop, né? Conta um pouco dessa história da Natercoop ali, desde quando nasceu. Na verdade, ela não nasceu Natercoop, né? Ela nasceu como? Exato. Ela nasceu em 64, no interior do Espírito Santo, em Santa Maria de Jetibá. Santa Maria, que hoje é a maior produtora de ovos do Espírito Santo, do Brasil, aliás, né? A nível Brasil. Na altura, nem era município ainda, fazia parte de Santa Leopoldina, né? E a cooperativa ela surge da união de 20 produtores de ovos, avicultores, né? Então, para viabilizar a atividade econômica da avicultura, seja para escoar a produção ou para adquirir insumos. Então, como sendo 20 avicultores, ela nasce Coopeave, há 60 anos atrás. Então, assim, com o andar aí dos anos, né, a cooperativa ela amplia, além dessa parte aí da comercialização de ovos, ela agrega ali uma relação de fábrica de ração, né, então, para fazer realmente o alimento dessas galinhas de postura. Depois ela abre também a parte de varejo agropecuário com lojas, né, para vender ali tudo que o produtor rural precisa. E isso abre um leque também para a cooperativa se diversificar. Então, nasceu lá atrás para viabilizar a avicultura, mas a gente entende que, então, estamos preparados para atender todo o agro.
Então, nesse sentido, a cooperativa se diversifica, amplia esse varejo agropecuário para chegar a outras culturas, principalmente o café, né? Então, que é um carro-chefe aqui do Espírito Santo quando a gente fala de agro. Então, a gente sempre busca realmente atender o que esse produtor rural precisa. Então, hoje, assim, seguramente, agora Nater Coop, né? A gente deve contar essa história daqui a pouquinho dessa mudança, mas hoje a gente está em todo o agronegócio. Então, assim, seja na produção de hortifruti granjeiros, por exemplo. Então, assim, hoje o Ceasa Espírito Santo ele é quase que em sua totalidade abastecido por Santa Maria de Jetibá. Garanto que de 80% a 90% são associados da cooperativa. Então, a gente fornece insumos, tem todo um trabalho de consultoria técnica também. Passa pelo café, seja o conilão, seja o arábica, né, que nós temos as duas espécies no Espírito Santo. E também a parte animal, né? Então, a parte de bovinocultura, hoje a gente também está na cadeia da produção do leite, além de fornecer ração também para a parte de corte. Então, assim, se você olhar o espectro do agro, a gente está em tudo ali. Nesse caso aí, né, você falou, nasceu como Copeave, né, da avicultura, né? Mas qual foi a necessidade hoje de vocês mudar de nome? Teve uma estratégia por trás disso? Foi realmente uma necessidade de mercado? E a partir dessa mudança, o que aconteceu, né? Parece que outras cooperativas estão com vocês. Conta um pouquinho disso. Exato, assim, o nome Copeave, né? A gente sempre vai trazer ele na nossa raiz. Não, isso a gente nunca vai esquecer, é da onde a gente surgiu. Só que, dado esse crescimento, dada essa expansão, em alguns momentos ele era um limitante para nós. Então, muita gente ainda interpretava como uma cooperativa de avicultores, sendo que a gente tem todo esse espectro do agro. Né? Então, isso passou a ser um problema para a gente, inclusive para acessar o mercado internacional. Né? Então, isso fez parte ali de uma dor, né, que a gente sentia. Então, nós, há cerca de 2 anos, um pouco menos de 2 anos, nós contratamos uma consultoria a nível Brasil mesmo, né, então, de renome, que é a Ana Couto, que hoje cuida aí de marcas de grande renome mesmo, como Havaianas, Burger King. Então, assim, trouxemos alguém que sabe do assunto para nos auxiliar num reposicionamento e num rebranding da cooperativa. Então, nasce Nater Coop. Então, assim, foi um trabalho ali de cerca de 12 meses, mais ou menos, com muita cocriação. Então, eles têm uma metodologia proprietária, mas que foi aplicada ao nosso negócio. Então, surge Nater, sendo nat de natureza, primeira sílaba, e ter de terra. Então, se a gente está falando de agro, de onde que tudo surge? Da natureza e da terra. Então, a gente entende que é um nome, né, uma nova identidade realmente que suporta esse crescimento da cooperativa. Quanto tempo tem essa mudança? Tem cerca de 2 anos, mais ou menos. Ela aconteceu ali em novembro de 2022. Isso mesmo. E como é que está sendo, quando a gente fala de mudança, principalmente em 1964, né? Nasceu como Copeave. Né? E recente teve essa mudança. E não foi uma mudança para nome similar, copiar alguma coisa, né? Foi realmente uma mudança bem brusca, né? Bem rápida, assim. Inclusive, tem 2 agora o nome, é Nater Coop. Como é que vocês estão sentindo a aceitação, né, nesse processo de mudança ali da marca? Esse era um medo nosso, né? Era uma insegurança que a gente tinha. Então, a gente traçou algumas estratégias para fazer a penetração desse nome ser o mais natural possível. Então, a gente lança esse nome ali em novembro de 2022, né? Num evento para todos os nossos mais de 1.000 colaboradores. Então, a gente conta com esses colaboradores ali para serem essa primeira força, né? Para ser esse disseminador. Quantos colaboradores? Hoje passam de 1.300. Na altura eram 1.100, mais ou menos. Diretos ali. Exato. E aí a gente criou realmente quase que uma sala de guerra para fazer essa virada de marca. Então, enquanto o evento acontecia, na nossa sede já tinha equipe tirando o letreiro de Copeave, botando Nater, rede social virando, e um trabalho de assessoria de imprensa muito forte também, já planejado para tudo isso. Costumo, quando eu vou contar essa história, eu falo que assim, era um momento assim, um pouco delicado de mudar de nome, né? Pô, em novembro, orçamento de marketing acabando, Copa do Mundo, finalzinho de pandemia, então tinha muita coisa. Então a gente precisou se reinventar. Né? Vai nascer de novo ali, né? Basicamente. A gente teve a conclusão desse processo mais ou menos em agosto, para lançar em novembro. A gente, principalmente quando a gente fala de mídia espontânea, né, que a gente entende que tem o seu valor, tem aí o seu alcance, a gente passou a segurar algumas boas notícias para soltar elas como Nater e não como Copeave. Entendi. Então, a primeira exportação de pimenta do reino saiu como Nater. A gente fez pela primeira vez a distribuição das sobras da cooperativa para os cooperados como Nater.
A gente lançou o programa de inovação aberta como Natter, então a gente... Só notícias boas. Né? Exato, então a gente realmente fez um trabalho ali para, entre novembro e dezembro, explorar muito com a parte de assessoria de imprensa e mídia espontânea. Perfeito. Você falou aí que a cooperativa foi diversificando, isso foi até um dos motivos aí de ter que trocar o nome, né? Vocês chegaram até posto de gasolina, né? Vocês têm? Explica isso aí. Isso Pois é interessante. Né? É realmente pegar toda a cadeia ali, né? Exato. Assim, hoje Natter realmente é um ecossistema, né? Eu explicando assim rapidamente, hoje, além de todo o agro, né, como eu falei, né, um varejo agropecuário muito forte. A compra da produção dos nossos cooperados, seja pimenta do reino, café, leite, a gente também expande, então, para chegar até o consumidor final com as nossas marcas de alimentos. Hoje são 3 marcas. E, como vocês disseram, chegando diretamente ao consumidor final, realmente numa parte de bens de consumo não duráveis. Hoje a gente já está partindo para a nossa segunda unidade de supermercado. Temos uma em Santa Maria de Jetibá. E novidade, viu? Essa é quase que exclusiva. Olha. Estamos chegando da Muniz Freire com a nova unidade de supermercado. Supermercado. Exato. Muniz Freire que já tem uma loja agropecuária, então agora passa a ter um supermercado também. Uhum. E postos de combustíveis, né? Mas como que chega o posto de combustível nesse hall de negócios da Natter? Como Natter também, o posto? Sim, na verdade, a gente faz uma derivação da marca Natter e chama de Rede Natter. Rede Natter. Para dar essa ideia de expansão, de conexão. O negócio postos de combustíveis chega para a gente em 2019 com a incorporação da Veneza. Veneza era uma cooperativa do noroeste do estado, uma marca super conhecida, super querida pelos capixabas. Lembro né? do queijo. O queijo, doce de leite, a manteiga. Então, a gente, no cooperativismo, a gente chama de um processo de incorporação, mas como se fosse uma aquisição no mercado normal. E eles tinham uma unidade num posto de combustível na cidade de Nova Venécia. Então, nesse processo, esse negócio passa a fazer parte da Natter. Entendemos, vimos que era uma oportunidade realmente de estar mais próximo até da sociedade, né? Além do produtor rural, que, claro, continua sendo nosso cliente central, mas uma oportunidade também de estar próximo ali da sociedade. E agora já estamos indo para a 5ª unidade de postos de combustíveis. Agora em setembro, possivelmente no aniversário da cooperativa, a gente inaugura a nossa 5ª unidade de postos e que traz junto também mais uma oportunidade, que são as lojas de conveniência. Né? Então a gente também está olhando com muito carinho para ter isso aí como no radar da expansão da cooperativa. Agora, essas várias frentes, né? Gasolina, supermercado, enfim, várias aí. Por ser da cooperativa, isso traz um nível de competitividade em relação a outros concorrentes para quem está comprando, para os cooperados de forma geral? Sim. Hoje, quando você fala de cooperativa, quando a pessoa torna-se um sócio dela, ela tem ali uma série de benefícios, realmente, né? Inclusive, assim, todas as operações que o cooperado faz com a cooperativa, isso entra para um cálculo de rateio dos resultados que depois volta para ele. Então, se a gente amplia esse leque de serviços, de operações realmente que o cooperado pode se relacionar com a cooperativa, isso melhora o resultado dele lá no final. E para a cooperativa é interessante na relação de escala. Né? Então, se a gente expande, a gente ganha escala, a gente consegue reduzir custos. Legal. Perfeito. E é interessante também que, assim, como as coisas vão se conectando. Né? Então, assim, a gente tem essa frente aí de combustíveis e, recentemente, foi no começo desse ano, a gente lançou uma nova modalidade de negócio que é quase que uma joint venture cooperativista. Né? A gente lançou a marca Vexgo, que hoje ela é responsável por toda a logística da cooperativa. Então, a Natter hoje ela não tem nenhum caminhão. Você imagina, para abastecer 41 lojas, para sair de uma indústria, a gente não tem nenhum caminhão. A gente se juntou com uma cooperativa também de Santa Maria de Jetibá, chamada Coopertrans Serrana. De transporte. Que ela era exclusiva para transporte de passageiros. Olha. Então, transporte escolar, turismo. Durante a pandemia, não tem aula, não tem turismo. Então, a gente entendeu que era uma oportunidade da gente ajudar essa cooperativa diversificando os negócios dela e sanar uma dor nossa. Que legal. Surgiu um novo negócio. Exato. Então, surge aí uma joint venture, como se fosse, entre Coopertrans Serrana e Natter Coop. Então, nasce Vexgo, que é responsável hoje por toda a operação logística da cooperativa. Agora, assim, como vocês mexem muito com um agro, né? Principalmente a região de agro, né? Ter o produtor como cooperado é algo difícil de conquistá-lo ou não? Eu pergunto isso porque, assim, meus pais são produtores e eu fico analisando na região lá. O meu pai é cooperado lá de uma cooperativa,
Eu fico analisando na região que as pessoas não acreditam muito. Aí, poxa, tem que ir lá, tem que ter um exemplo, né, de ganho especificamente, principalmente café, né? Uhum. Chega na época lá do café, passa os atravessadores aí, que são vários que tem por aí, vão lá, ofertam mais, e eles acabam não passando para a cooperativa. Vocês vivem isso também ou é só na região que eu conheço? Não, é um desafio diário mesmo, assim, sabe? Mas assim, a gente tem mecanismos, né, que a gente consegue se aproximar muito desse produtor a ponto dele virar um defensor da marca, um defensor da instituição. Perfeito. Né? Eu vou dar 3 exemplos aqui, sendo bem sucinto, né? Primeiro, a Nater hoje ela é reconhecida também por ter um modelo de governança muito moderno e que realmente traz o cooperado para essas tomadas de decisão. No cooperativismo de crédito, isso é muito comum, que é o modelo de delegados. Sim. Né? Então, é onde você, dentro de uma região, você tem um cara que é representante daqueles cooperados para tratar. No agro, isso é muito inovador. Assim. Então, eu acho que a nível Brasil, nós somos uma das primeiras cooperativas agropecuárias a adotar esse modelo. Então, hoje, a gente tem o produtor rural, sim, fazendo parte da governança da cooperativa. Né? Então, são momentos durante o ano, durante a jornada, onde ele tem a oportunidade de analisar os resultados, de votar, de fazer todo esse trâmite. Uhum. Então, isso é uma coisa que traz ele para perto. Um segundo ponto, você falou muito ali, por exemplo, do exemplo dos atravessadores. Né? A gente tenta chegar até esse cooperado com uma solução completa para o negócio dele. Então, eu tenho uma consultoria técnica super capacitada para ajudar ele no dia a dia. Eu tenho uma frente de projetos de irrigação que consegue fazer ele economizar e usar o recurso hídrico de forma sustentável. Eu compro a produção dele. Então, assim, a gente faz uma série realmente, quase que um ciclo, para que essa pessoa ela, se sinta confortável dentro da cooperativa. Perfeito. A gente promove eventos, né? A gente está saindo agora de 2 feiras de negócio que foram sucesso, né? Inclusive, a gente faz 2 realmente para estar mais próximo ainda do cooperado. Então, Como se chama? É a Feira Agro Nater Coop. A gente fez uma no último final de semana de junho em Nova Venécia. Então, muito voltado ali para a pecuária, para o conilão, né? E 2 semanas atrás, uma em Santa Teresa. Então, voltada ali mais para a região das montanhas. Foram mais de 340 milhões em negócio nesses 2 eventos. 340 milhões. Exato. Aproveitando esse número que você comentou, o cooperativismo ele realmente é muito forte. Né? Se a gente colocando uma lupa apenas sobre o Espírito Santo, a gente está falando de um negócio, né, que em 2022 girou ali teve um giro de recursos entre 4,3 bilhões de reais. Né? Realmente é um número que surpreende. E quando a gente olha ainda o agronegócio, né, e aí agora saindo um pouco não só no Espírito Santo, mas sim no Brasil, né? O centro-oeste ali, o sul também tem isso, o norte, eu sei que tem realmente muito isso, ele é muito potencial mesmo. Como é que está a visão estratégica da Nater quando olha o agronegócio no Espírito Santo e fora do Espírito Santo quando fala em expansão? Porque eu sei que vocês exportam, né? Como é que está o projeto de expansão da Nater dentro do agronegócio, né? Legal. Assim, a gente tem algumas verticais de crescimento, vamos colocar dessa forma, né? A maior capilaridade hoje, o que puxa é o varejo agropecuário mesmo. Então, são lojas, né, que eu até brinquei aqui antes de começar, né? A gente costuma dizer que ela oferece do prego ao trator. Então, o cooperado, tudo que ele precisa tem nessas lojas agropecuárias. Então, a gente entende que ela é um motor de crescimento quando a gente fala de uma expansão geográfica, né? Recentemente, assim, a gente teve uma expansão muito forte para o sul do Espírito Santo, onde a gente ainda não tinha uma presença tão marcante, e também ali para o leste de Minas Gerais. Perceba que são todas elas regiões muito voltadas para a parte do café. Café. Hoje, assim, a gente entende que o know-how da cooperativa ele vai conseguir nos levar mais longe, mas realmente muito focado nessa parte do café. A gente entende que os outros negócios eles conseguem acompanhar isso. Sim. A gente construiu um mercado lá fora hoje que a gente tem bastante credibilidade, principalmente com a exportação do café. São mais de 40 países hoje que recebem os cafés produzidos pelos nossos cooperados. Tanto que ele gerou uma oportunidade, por exemplo, da gente entrar num novo negócio que é a pimenta do reino. Né? No norte do estado é muito comum ter até a produção consorciada, né? Entre pimenta e café conilon. Então, devido a essa sinergia, a gente entrou. Então, quer dizer, é o café, mais uma vez, puxando, mas levando para uma expansão. Sim. Uma outra vertical é a nossa parte de alimentos. Né? Hoje são 3 marcas de alimentos. Né? A mais conhecida delas é Pronova.
Veneza, perdão. Veneza. Que é essa marca capixaba de lácteos, né? Nós temos a marca Pronova, que é de cafés especiais. Hoje ela figura sempre ali com uma das melhores performances na Amazon, quando a gente vai na categoria de cafés especiais. Hoje é o nosso principal canal de distribuição. E ainda temos uma marca Liva, que hoje ela é de ovos, mas a gente entende que é uma marca pronta para produtos frescos. Tá. Então entenda que assim, com essas 3 marcas, a gente tem um espectro de estar realmente ali em momentos de alimentação das pessoas, né? Seja no lazer, seja no almoço, no café da manhã. Então a gente entende também que a área de alimentos ela vai ter um papel bem estratégico nessa parte de expansão. E aí, quando você fala que tem já resultado mesmo da cooperativa, existe ali não falo dependência, mas uma estratégia bastante de exportação desses alimentos, né? Que pelo número que a gente viu, está girando em torno de 40% ali do faturamento, ele está indo para exportação. Quais são esses principais países aí que a Nata ela tem se relacionado, né? E como é que vocês estão vendo esse momento, né? Assim como todo negócio, né? O cooperativismo ele está num ambiente aberto, onde existe a questão econômica, política, né? Tem a questão do dólar muito instável. Como é que vocês estão vendo? Quais são esses países e como é que está essa relação de exportação, tendo em vista que nós estamos falando além de números, né? Hoje a gente chega a todos os continentes, tá? Então, todos os continentes. Estamos com produtos então, em todos os continentes. Então tem produto capixaba para tudo tem quanto é lado. Tudo quanto é lado. Eu estava até comentando que semana passada nós recebemos uma comitiva de importadores, né, da Austrália. Que estava aqui conhecendo a propriedade dos nossos cooperados, né, algumas propriedades, para saber a origem do café. Vocês levam na propriedade? Levamos. Então, assim, é praticamente uma aventura, né? Receber a galera do outro lado do mundo, leva para esse interiorzão aí, sobe morro, desce morro, então é bem legal. Então, assim, a gente aposta muito nessa relação da conexão mesmo, sabe? De trazer esses importadores, né? Isso é uma coisa muito comum lá pra gente, para eles conhecerem realmente as raízes, né? E aí, só fazendo um parênteses antes de seguir aí no assunto da exportação, esse ano, inclusive, a gente fez um movimento contrário também, né? Nós promovemos anualmente um concurso de qualidade de café, né? Onde são premiados ali 9 produtores em 3 categorias, né? E ano passado, o prêmio aconteceu ali em dezembro, e o prêmio era uma viagem para a Itália, para esses produtores. Então, esse ano, ali em abril, a gente pegou os produtores aqui do Espírito Santo, um de Santa Teresa, outro de Castelo e outro de Venda Nova do Imigrante, se não me falha a memória. Ele e um acompanhante levamos para a Itália, para entender aonde o café dele está chegando. Então, assim, eles conheceram cafeterias, torrefações lá onde o produto deles está. Então, assim, essa conexão ela é bem interessante. E legal que não são só grandes produtores, né? A grande maioria é de pequenos produtores, inclusive. Né? Então, a agricultura familiar para a gente hoje é o perfil da grande maioria dos nossos cooperados. Porque o grande, ele quase que anda sozinho, né? Exato. Ele nem procura a cooperativa, né? E é interessante que, assim, um pequeno produtor, né? Quando que ele imaginou exportar o café dele? Sozinho, ele não consegue. Então, a cooperativa tem esse papel de dar volume, né? Eu queria aproveitar, dentro desse contexto aí do impacto, né? Que isso tudo que a gente está falando é impacto direto ali na produção, no produtor, impacto social mesmo. Então, e queria também já emendar um pouco aí da parte ambiental também, a sustentabilidade de forma geral, né? Se vocês têm algum programa dedicado aí a produtores, a melhorias realmente, desde das questões sociais, educacionais, ou mesmo manejo ambiental, né? Vocês têm algum projeto, algum programa que trabalhe isso também com os produtores? Porque a gente vê que são pessoas realmente, às vezes, que não fazem por não conhecer, né? Mas quando são instruídos, eles se engajam também, né? Então, queria saber se vocês têm algum projeto nessa linha. É interessante que, assim, né, fazendo um gancho até dos 2 assuntos, né, tem uma legislação europeia que realmente ela está vindo para mudar um pouco a cara do jogo, né? E o nosso papel é o quê? Traduzir isso e levar ali para a base, né? Então, a gente esteve presente em eventos na Europa para entender como funcionaria isso e tal. Então, assim, é uma coisa que é comum para a gente. Principalmente questões ambientais, né? Exato. Quando a gente fala do ESG, né, enquanto cooperativa, isso é quase que o nosso DNA, né? Eu tenho, tipo assim, claro que aqui eu vou falar um pouco mais, talvez, da parte filosófica, mas já eu chego na prática, né? Nossa visão de futuro hoje é a gente ser referência no agro regional, né, do Brasil, destacando-se pela inovação e sustentabilidade. Então, isso está no
na nossa visão de futuro. E, ao mesmo tempo, a gente trabalha lá com uma ideologia interna, né, de propósito e valores, e dentro desses valores está o quê? Cooperar com o mundo é um dos valores, caminhar junto com as pessoas é um outro valor, e trabalhar para crescer é outro. E isso, ele está na base do nosso mapa, do nosso mapa estratégico mesmo. Então, a gente acompanha indicadores que estão relacionados a esses 3 jeitos de ser, que não é à toa, eles estão ligados à sigla ESG, né? Então, se eu for trazer para a prática, né, o que a gente tem isso na prática? Hoje, a gente tem um olhar muito forte para a parte ali da irrigação, por exemplo. Então, a gente está muito próximo do produtor rural para levar uma solução para ele otimizar a utilização do recurso hídrico. E isso, de certa forma, acaba repercutindo em todo o resto. Né? Então, é esse cuidar do planeta, né? Esse cooperar com o mundo realmente na prática. E muitas vezes reduz até o custo dele. Exato. Porque ele consegue otimizar a mão de obra, por exemplo, através de uma fertirrigação, enfim, né? Tem algumas soluções agregadas. Internamente, temos alguns programas, né, onde, por exemplo, Natureza Nossa, né, que é um programa interno voltado para ações de reciclagem, então isso é bem comum. A gente entende que a própria presença do nosso técnico a campo, ela também é um fator desse de sustentabilidade, né? Para dar as melhores instruções, para estar próximo ali ao cooperado. Então, a gente entende que isso faz meio que parte do nosso negócio, sabe? Então, basicamente isso. Quando a gente pensa aí nesse ponto que o Valcimiro puxou, né, que é a questão da sustentabilidade, a gente precisa conhecer ali como é que acontece o processo, né? Até, por exemplo, o café ou a pimenta ser exportada, né? Como é que isso? Explica um pouco para a gente, só para a gente entender, até mesmo para a gente tirar essa visão da cooperativa, não ser apenas o que pega o produto e leva para o consumidor final, né? Existe um processo de transformação desse produto da terra dentro da cooperativa? Como é que funciona isso? Processo industrial? Exato. Né? Isso. Hoje, a cooperativa, né, eu vou falar especificamente do café, mas aí a gente consegue dar uma expansão. Né? Hoje, o café, para a gente, ele entra em praticamente 2 cadeias. Né? Quando a gente recebe esse café do produtor, apenas faz ali a gente faz a maquinação, que a gente chama, né, nos nossos armazéns, faz ali os blends para exportação com a forma cru, ele está dentro da nossa área de agromercado. Mas existe sim um trabalho ali para realmente identificar os padrões, juntar esses cafés, ganhar esse volume para atender um cliente no exterior. Então a identificação de qualidade, quando a gente fala da identificação de qualidade, porque a gente sabe que existe alguns critérios para ser um produto exportável, né? Exato. Então essa identificação, porque às vezes a gente pensa, poxa, é uma oportunidade, e aí falando até mesmo para quem está nos ouvindo e nos assistindo, produtor, né? É uma oportunidade, sim, de levar o produto para fora do país, né? Mas para levar esse produto para fora do país não é qualquer produto, né? Exato. E quem analisa vou colocar responsável, né? A responsável por avaliar essa qualidade hoje é a cooperativa. Isso. Dentro da cooperativa nós temos profissionais que, exemplo do café, olha tanto para características físicas do café, então tem um processo ali de separação, né, a nível de amostragem, e também a bebida. Então, principalmente a parte da bebida, né, que são degustadores de café mesmo, eles encontram ali algumas raridades, inclusive, que atendem, inclusive, paladares específicos no mundo. Falei que a gente está nos 4 cantos do mundo, né? Então, por exemplo, tem regiões que preferem um café que tem uma característica X. O outro não, já valoriza uma característica Y. Então, esse processo ele acaba sendo dentro da cooperativa, sim. Essa identificação, esse mapeamento. Legal. E como é que está a agropecuária nisso tudo? Ali quando a gente fala de gado, por exemplo, que acredito que vocês também trabalham, né? Às vezes a pessoa olha muito para o Espírito Santo e esquece que a gente cria gado aqui também, né? Como é que vocês têm trabalhado ali também na questão do gado, talvez exportação de carne? Como é que a gente está trabalhando isso? Essa parte ainda não está no nosso radar. Hoje a gente atua na parte da bovinocultura de leite. De leite. Isso já vinha acontecendo porque a gente tem 2 fábricas de ração, então a gente fornece a ração para o produtor de leite, mas em 2019, com a incorporação da Veneza, a gente entra de fato na cadeia leiteira capixaba. Né? Então, qual que é o nosso papel hoje? A gente capta o leite nas propriedades,
Bem como eu falei dos Legal. produtores de café, a galera do leite também são pequenos produtores, produtores familiares, para ganhar escala e transformar isso nos produtos. E sem olhar também, sem deixar de olhar também para a parte de inovação, né? Hoje na cooperativa nós temos um modelo de negócio chamado condomínio agropecuário, né? Hoje nós temos 2, um voltado para a produção de ovos. Então imagine uma grande propriedade com alguns galpões ali com galinhas mesmo, né? Poedeiras. Só que isso é de mais pessoas. É como se você comprasse uma cota e você recebe a sua parte de acordo com o resultado daquela cota. E hoje a gente também faz isso para a parte de produção de leite. Então nós temos um condomínio leiteiro também, onde tem lá então as vacas. O que seria o condomínio leiteiro ali? É uma grande propriedade onde a gente tem ali realmente as vacas, produtora de leite, e o cooperado ele compra uma cota. Então ele não precisa se preocupar com o manejo, com a compra de medicamentos, mão de obra. Ele paga a taxa do condomínio. Ele paga a taxa, compra a cota dele e recebe o resultado referente a essa operação. Isso são propriedades mapeadas ali por vocês, então? Isso, hoje são 2 propriedades que são da cooperativa, então todo o maquinário... A cooperativa que faz a gestão. Isso, a cooperativa faz toda a gestão e o cooperado só entra com investimento e recebe ali o resultado. Isso aí eu preciso entender melhor, tá, gente? Porque, né? Modelo de negócio. É um modelo de negócio Exato. Diferente. No caso, a cooperativa tem a terra, Isso. tem ali todas as máquinas, O know-how, imagino, o né? know-how, e o cooperado, no caso... Ele entra com boi, por exemplo? Não, ele entra com com grana investimento mesmo. Exato. Ele investe de acordo... A vaca, por exemplo, é da cooperativa. Tanto que, assim, né, o produtor de leite ele é muito carinhoso com os animais, né? Gosta de dar nome, por aí vai, né? A gente não deixa lá no condomínio exatamente para isso, porque realmente é uma coisa que é rateada, é de todos os cooperados. Que é mais cooperativo que isso, né? Você tem um modelo de negócio compartilhado, inovador, que inclusive, assim, é uma oportunidade do próprio produtor rural diversificar a sua renda, que muitas vezes é um produtor de café que compra uma cota do condomínio avícola. Então, é isso que eu queria entrar um pouco melhor. Por exemplo, eu não sou um produtor, né? Mas eu tenho um sítio. Né? Eu tenho um sítio que, sei lá, produz hortaliças lá. Eu posso, então, investir nesse condomínio e usufruir ali, talvez, de um retorno daquela produção do leite. Exato. O resultado proporcional. O resultado proporcional. Exato. E aí a cooperativa isso. ficou uma parte também. Claro. Exato. E para a gente, enquanto cooperativa, é importante porque, além dessa relação de trazer o cooperado para dentro do negócio, né, de possibilitar essa melhora para ele, a gente tem um mercado de alimentos. Claro. Que a gente precisa suprir. Então, a gente verticalizou praticamente. Né? E a cooperativa fazendo isso sozinha, ela tem que investir, né? Exato. Então, ali não, você consegue fonte de financiamento de um negócio. Exatamente. Onde tem um retorno para cada um depois. Exato. A gente tem até alguns casos bem interessantes, né? Produtor de café, que ele é condômino, né? Então, ele tem cotas tanto do condomínio avícola quanto do leiteiro, só que ele é um produtor de café. E aí ele fala, né? Pô, eu sou o maior produtor de ovos de Jaguaré. Não tem uma galinha no terreno dele, né? Mas ele é esse condômino ali da... Vocês atuam no norte do estado também? Sim. Hoje, a nossa primeira unidade no norte do estado, a gente foi bem ao norte. Fomos a Vila Valério, foi a nossa primeira. Perto de São Gabriel. E aí depois a gente veio descendo, fomos interagindo ali com outras cidades também, mas hoje o norte é um dos grandes mercados da cooperativa. Legal. E é isso tudo que você chama de bovinocultura? Esse termo bovinocultura, né? Isso, focado ali na produção de leite, então no caso. Né? Esse condomínio ali, vocês atuam com essa bovinocultura. Isso, exato. Então, assim, como a gente também tem toda a parte ali de nutrição, como eu disse, né, com a fábrica de ração, então a gente realmente praticamente verticalizou isso, né? Verticalizou. Desde a produção até transformação disso em alimento, venda depois para o consumidor final. Então... Legal. Você falou em algum momento aí que a cooperativa, né, ela passou a distribuir sobras, né? Os dividendos lá, né? Isso é uma prática mais recente, então, lá com vocês? Ou isso é uma prática já antiga? Na verdade, assim, o modelo cooperativista, ele exige isso, né? Ele prevê isso. O que a gente fez ali na altura de 2022 foi uma antecipação dessas sobras. Tá. Que o que acontece? O exercício encerra dia 31 de dezembro. Sim. Durante o mês de janeiro, a gente tem o que a gente chama de assembleias de núcleos, que é o quê? Falando dos cooperados líderes, né? Que é aquele modelo de delegação. Isso. Então, a gente apresenta e aprova as contas para eles. Ah, é? Legal.
Em março tem a Assembleia Geral e a partir da homologação da Assembleia Geral tem a distribuição de sobras. O que a gente fez dessa vez, a gente antecipou 50% disso, então o cara já passou o Natal com essa grana em conta para ter ali o momento com a família e por aí vai. E esse é um ponto interessante, porque o produtor lá, ele vê que entra um dinheiro na conta dele, né, retornando da cooperativa. Esse é um ponto realmente que a cooperativa tem que usar muito até de convencimento, cara, que você está ganhando, né? Exato. A gente tem um modelo lá na cooperativa que, inclusive, assim, a gente tem o que a gente chama de cartão família, né? O propósito da cooperativa é unir famílias que alimentam famílias. Então, a gente sempre vai bater muito forte nessa questão ali da união, né? Dessa parte familiar mesmo. E o cartão é onde a gente deposita essas sobras. Então, ele é um cartão com bandeira de mercado que ele recebe dinheiro mesmo, entendeu? Então, ele pode... Se ele quiser reinvestir na propriedade, ele pode. Se ele quiser comprar um eletrodoméstico, ele pode. Se ele quiser fazer um jantar com a família, ele pode. Sair, passear. Então, assim, é realmente a cooperativa entrando na vida do cooperado, devolvendo isso aí, que é bem recíproco, né? De acordo com a movimentação dele, quanto mais ele movimenta, mais ele recebe de volta. Perfeito. Agora, olhando assim de forma geral o movimento cooperativista, né? A gente sabe que hoje movimenta muita grana aí, não aqui no Brasil, mas no mundo afora, né? Mas isso nem sempre foi assim, né? Principalmente aqui no Brasil, né? Eu lembro que nós já tivemos muitos cooperativos no passado que iam, morriam, quase morriam, né? Mas a gente vê que atualmente a gente tem alguns destaques, né? Você tem na área de crédito, você tem na área médica, na área agropecuária, tem mais de uma, inclusive. Então, assim, e a gente vê que são cooperativas que parecem estar muito sustentáveis, né? Ou seja, profissionalizaram gestões e tal. Então, como é que você está vendo isso? Você acha que é um movimento realmente que tende a crescer ainda mais? Novas cooperativas podem surgir nesse meio? Como é que você olha esse movimento cooperativista aí? Acho que muito bem colocado, assim, né? As cooperativas antes, né, tinha muito um olhar assim de associativismo, de alguma coisa não tão profissionalizada. Mas o mercado é o mesmo, né? Para uma empresa de capital aberto, para uma empresa privada, para uma cooperativa, a gente está disputando o mesmo mercado. Então, acho que esse foi um movimento natural de profissionalização mesmo, né? Falando especificamente da Nater, a gente tem um modelo de gestão muito profissional, assim, e que realmente separa muito bem para a gente ter realmente nível de competir a nível de mercado. Então, a própria organização da cooperativa, dando muito peso ali para as tomadas de decisões técnicas, com base em dados, né? Então, isso é uma coisa que eu entendo ser um caminho sem volta, sabe? Então, assim, as cooperativas elas já vêm fazendo esse movimento. A Nater é um exemplo, mas tantas outras, como você citou aí, de outros ramos também, tem esse movimento. E eu entendo que, assim, cada vez mais isso vai acontecer, né? A gente falando muito aqui de gestão, né? Mas assim, eu vou trazer novamente o movimento da mudança de marca, né? Isso é uma coisa muito disruptiva, se você for olhar, sabe? Quando a gente olha para cooperativas, então, exato, muito lindo. Exato. Então, a gente entende que esse olhar para fora, né? Olhar para o mercado e trazer as melhores práticas, sem perder esse lado humano que a cooperativa tem, né? De tudo isso que a gente falou até então, acho que é o segredo do sucesso, né? Dessa perenidade realmente das cooperativas. Sim. Bom, a gente está falando aí de uma grande empresa, você falou agora há pouco aí de gestão profissional, né? Falou de dados, né? Isso tudo, certamente, por trás você tem um aparato tecnológico que tem que estar suportando tudo isso. Como é que está hoje esses movimentos todos que a gente está tendo ali, principalmente inteligência artificial, né? Internet das coisas e tal? Vocês têm algum movimento nisso também, de utilização, de se aproveitar disso também lá? Algum projeto nessa linha? Com toda certeza. A gente eu vou olhar para dentro da porteira e para fora da porteira, né? Internamente, assim, toda a parte de gestão de dados, ela é muito profissional há bastante tempo. Assim. Fomos uma das primeiras cooperativas, né, aqui do estado a adotar um BI, a ter realmente ali toda uma segmentação de clientes, enfim, isso ajuda muito a gente internamente na tomada de decisões. O olhar para a inovação, ele está sempre ligado, né? Então, hoje a gente realmente traz isso na raiz do negócio, com coisas assim até diferentes, falando mais uma vez de disrupção dentro da cooperativa. Esse ano, a gente concluiu o nosso primeiro ciclo de um programa de inovação aberta. Então, a gente mapeou desafios dentro da cooperativa, dentro das verticais de negócio, com as gerências executivas, e lançamos isso a nível de mercado. Então, tivemos aí startups de 14 estados brasileiros, startup do Canadá. Então, assim, a gente teve realmente um movimento bem interessante em volta da inovação,
que trouxe soluções para dentro da cooperativa. Tivemos 3 startups premiadas, mas fora essas 3, tiveram mais 2 que viraram fornecedores nossos. Olhando para quê? Olhando, por exemplo, para a irrigação mecanizada, então tecnologia das coisas ali, internet das coisas ligada ali. Sim. A gente tem no condomínio leiteiro, que eu falei com vocês, né? Cada vaquinha lá, ela tem uma coleira, né? Também ligada aí à internet, onde pega ali os principais sinais zootécnicos daquele animal. Isso tudo para dentro de um BI, para dentro de um painel, onde você consegue ver como que isso está. Olhando para isso, o que a gente entende também? Que um próximo passo, de repente, para essa inovação aberta, a gente já está olhando para isso, é levar isso para fora da porteira. Qual que é o desafio do produtor? Então, pegar, de repente, alguns produtores que têm um nível tecnológico um pouco maior, que sobressaia dessa forma, e a gente começar a mapear desafios deles para lançar para o mercado resolver. Então, assim, essa parte de tecnologia, de inteligência artificial, ela vai fazer cada vez mais parte do nosso ambiente, mas também não é nenhuma novidade. Assim, a gente sempre teve isso meio que no radar. Né? Legal. Legal. De alguma forma, aumenta a produtividade e reflete isso no produtor. Né? Falando dos negócios, né, você comentou de alguns negócios que tem dentro da cooperativa. Todos esses negócios, ele de alguma forma ele foi criado organicamente, teve um crescimento organicamente, ou nesse meio de caminho, eu sei que pro sistema cooperativismo existe ainda algumas limitações, né? Mas como é que funciona o olhar da cooperativa no que tange a aquisições de negócios? Hoje, assim, dentro do cooperativismo, né, a gente usa um outro termo que é a parte da incorporação. Né? A Nater, nesses 60 anos de história, ela fez 3 incorporações. Né? Uma era de uma cooperativa de cafeicultores em Santa Teresa, isso foi na década de 70, 80, se eu não me engano. Então, já veja que então, é um novo negócio chegando através de uma incorporação. Por volta ali de 2014, houve a incorporação de uma outra cooperativa de cafés especiais, dessa vez, que é a Pronova, né, de venda nova do imigrante. Então, dentro do nicho café, fomos para um nicho um pouco menor ainda, que é o de cafés especiais. Tanto que a marca Pronova ela continua dentro da cooperativa para esse produto acabado de cafés especiais. Então, é uma aquisição, é uma incorporação que levou um novo negócio. E a mais recente, em 2019, da Veneza. Que assim, a gente tinha no nosso planejamento estratégico entrar nessa cadeia cadeia leiteira, mas a gente antecipou isso graças a essa oportunidade de mercado, vamos dizer assim, com a incorporação da Veneza. Então, assim, a gente entende que é um movimento que a gente já fez, né? E que possibilita esses novos negócios e que a gente tem um certo know-how nisso, né? Um desafio sempre muito grande é a parte cultural, né? Digo aí de cultura organizacional mesmo, de trazer colaboradores que talvez estavam numa outra pegada para essa cultura, mas assim, isso a gente entende que tem mais ganho, né? A gente trazer outras visões, a gente entende que torna um ambiente mais plural, um ambiente mais inclusivo, então a gente entende que está no nosso radar sempre. Então, você acredita que o cooperativismo aí, ele vai continuar sendo protagonista no que tange a participação de resultado econômico para o Estado, para o Brasil, e dentro disso, eu queria entender aí, né? Eu fiquei encantado com isso tudo, no que tange a cooperativa, no que tange a agronegócio, principalmente por estar dentro de um estado que é muito forte no agronegócio, né? Como é que eu faço para eu ser um cooperado? Legal. A gente, hoje, a cooperativa, a Nater, ela não é uma cooperativa de admissão livre. Hoje, você só pode ser cooperado se você for produtor rural. Então, você precisa comprovar que você tem uma propriedade, você precisa comprovar que você usa aquilo ali realmente como produção mesmo. Né? Então, hoje ela é exclusiva para produtores rurais. Tá? Entendi. Mas tem novidade boa vindo aí. Assim. A gente tem alguns estudos em andamento, aí, claro, né, depende de uma relação de legislação, ajustes internos também, mas que, por exemplo, os condomínios agropecuários, qualquer CPF no Brasil vai poder ser um investidor. Fiquei encantado por isso aí, cara. Acho que, pô, é um investimento. Não, olhando da ótica de investimento, né, como investidor, é sensacional esse negócio do condomínio, entendeu? Uma produção profissionalizada. É uma produção profissionalizada. Existe realmente um know-how ali participativo dos produtores, porque, tudo bem, eles pagam uma cota ali, mas de alguma forma eles entendem como é que está sendo a produção.
Então, é o que eu ia te perguntar, pô, tem como eu participar? Eu não sou produtor rural, mas tem como participar disso? Então, acho que realmente é sensacional. Falando de resultado, né? É algo assim, como eu disse, né? Ainda em estudo, ainda em estruturação, claro. Mas a gente enxerga um horizonte para isso. Há possibilidades. E mais uma vez, né, é levar cada vez mais o agronegócio para a vida das pessoas. Sim, né? Sim. Hoje a gente já está presente realmente na vida de todo mundo com alimento realmente, né? Muitos deles tudo vem do agro. Uhum. Uma grande maioria vem do cooperativismo. Exato. Enfim, então assim, a gente está cada vez mais presente na vida das pessoas. Acho que isso é uma missão do cooperativismo, é uma missão do agro e não pode ser diferente para a Nater. Sim. Exato. Só eu queria pegar um ganchinho aí, reforma tributária, né? Dias passados aí eu vi uma discussão aí de que cooperativismos iam mudar tributação, coisa nesse sentido. Isso acalmou ou ainda continua lá no pleito? Assim, eu vejo que dentro do movimento, né, tem pessoas ali que estão se movimentando para ter realmente uma melhor saída para isso, né? Eu acho que não morre, mas eu acho que isso ainda vem mais movimentos por aí. Imagino, porque esse é um grande... A transformação. Exato. Vários negócios, né? Exato. Mas hoje, assim, o cooperativismo ele é muito bem organizado, sabe? Assim, a gente tem representatividade mesmo, até pelo potencial e pelo peso que temos, né? Então, tem representantes discutindo e defendendo isso, né? Dentro dessas discussões da reforma, olhando o cooperativismo, né? Exato. Bom... Não poderia aqui, né? Você falou aí do produtor, que só o produtor, infelizmente, hoje, né? Felizmente, pode participar. Mas qual seria uma dica aí, já caminhando para o nosso final do nosso bate-papo? Qual a dica que você deixaria para o produtor, né? Não só aquele que está dentro da Nater, né? Às vezes nós temos diversos produtores aí que ainda não têm a compreensão ao todo, né, do que representa uma cooperativa para o seu negócio e para a produtividade, rentabilidade do seu negócio, né? Como você muito bem disse, né, a maioria são pequenos produtores e o Espírito Santo realmente, né, mais de 30% do PIB capixaba é de agronegócio e grande parte dos pequenos produtores, né? Então, qual a mensagem que você deixaria para esses produtores relacionando aí a cooperativa com a sua propriedade rural? Exato, assim, eu sou até suspeito a falar, né? Como a gente falou no começo, né? São 24 anos ligados ao cooperativismo, né? Então, o movimento ele é apaixonante e ele dá resultado. Então, assim, o meu convite que fica realmente para esse produto se você ainda não conhece, conheça o cooperativismo, sabe? Entenda as soluções, entenda realmente como que a cooperativa pode se encaixar no dia a dia, nos negócios da sua propriedade. Eu entendo que fazer parte de um algo maior, né, para ganhar escala, para ganhar produtividade, eu acho que é um bom caminho em qualquer negócio, né, e não seria diferente aqui para os produtores rurais. Então, assim, a gente está presente aí em todas as regiões do Espírito Santo, então vá até uma loja nossa, conheça, troca uma ideia lá com o nosso pessoal, que também é, assim como eu, apaixonado por Nater. Então, tenho certeza que a gente agrega muito ao seu negócio. Então, o produtor pode procurar essas lojas que ficam em regiões dessas cidades, né, no centro dessas cidades e conhecer mais como se tornar um cooperado. Exato. Hoje são mais de 30 no Espírito Santo, né? São 36, se eu não me engano, no Espírito Santo. Então, em todas as regiões, tem uma Nater aí perto de vocês. Perfeito. Pessoal, muito obrigado. Acho que foi um bate-papo bem realmente produtivo, né? Legal. Não, fazendo ali o link ali de propriedade rural, produtividade. Então foi realmente um papo bem produtivo. Tenho certeza que levamos conhecimento, principalmente para o produtor, para o agronegócio, né? Que é muito forte no nosso país, né? Somos responsáveis, o Brasil é responsável por alimentar o mundo. Eu acho que isso é muito legal, né? Quando você fala que poxa, de 40% a 45% de certo faturamento de uma cooperativa ele está na exportação, isso significa que nós, Brasil, estamos realmente levando o nosso produto, não só capixaba, mas do país para outros países e alimentando realmente pessoas. É o que você comentou, né? As pessoas não vão parar de comer, né? Então, nós sempre vamos precisar da terra, né, para produzir e que essa produção ela seja sustentável, inovadora, que aumente a produtividade e que nós possamos explorar esse recurso ambiental da melhor forma possível, né? Gerando riqueza e sustentabilidade ao mesmo tempo, né?
Então, quero agradecer. Muito obrigado por passar tanta informação de qualidade. Valcimiro, muito obrigado por me acompanhar nesse bate-papo, viu? Foi um prazer, muito bom. E o Eni, sempre seja muito bem-vindo, viu? Obrigado, agradeço muito a oportunidade. Fica o convite para conhecer um pouco mais de Nater também. E é isso, pessoal. Obrigado mesmo. Com certeza. E você que está nos ouvindo e nos assistindo, reforço, toda quarta-feira, né, pessoal? Toda quarta-feira, episódio novo. Não esqueça de nos seguir, tá? Nós temos vários ouvintes ali que vai lá, assiste os nossos episódios, mas não é a mesma quantidade que nos segue. Então, vamos equilibrar esse número, né? Vamos além dos números aí, pessoal. Tá? Vamos nos seguir, que toda quarta-feira produto qualificado para vocês, com bastante bate-papo sobre negócios, sobre liderança, sobre números e sobre novos negócios que estão surgindo. Até o próximo episódio.